Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Nós temos esse encontro para interpretação, para estudo e definição do parecer da Lei número 161/2012, de 3 de dezembro de 2012, que dispõe sobre a criação da Diretoria Municipal de Trânsito e da Junta Administrativa de Recursos de Infração, tá? E da outras providências. Eu gostaria... Não é esse o projeto, né? Não. Está esse aqui. Aqui, ó. Está em descrição. Esse. Ah, mas eu... Esse aí. Na verdade, é o projeto de lei número 17/2020, qual eu solicito ao relator para que faça a leitura. Boa tarde a todos, senhor presidente da comissão. Também, antes de ler, eu gostaria de justificar a ausência do vereador Tarcísio Becker Sobrinho, que encontra-se com atestado médico, por isso não pôde estar presente na reunião da comissão. Ele é membro da comissão. Mensagem do projeto de lei número 17/2020, Paço Municipal José de la Paz, Medianeira, quinta-feira, 5 de março de 2020. Senhor presidente, senhores vereadores. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, na qualidade de prefeito municipal e no uso das atribuições legais a mim conferidas, tenho a honra de submeter à apreciação desta Corte de Leis o projeto de lei respectivo que autoriza o Poder Executivo do município de Medianeira, Estado do Paraná, a proceder à remoção de veículos abandonados em vias e logradouros públicos, constantes do seu território e da outras providências. Cumpre esse objetivo de proceder como forma de evitar a poluição visual e ambiental, assim como a multiplicação de focos de disseminação de doenças que colocam em risco a saúde da população e oneram o poder público, tanto na prevenção quanto no combate em observância aos princípios que regem a administração pública em âmbito nacional. A normatização da questão como forma de minimizar os impactos causados pelo descarte inadequado de veículos, considerando que se tem verificado o aumento de veículos motorizados ou não em situação de abandono no território do município, e considerando que se tornam obstáculos à limpeza urbana, assim como ao trânsito de pessoas e veículos, além de esconderijo para insetos e roedores, considerando que produzem resíduos responsáveis pela contaminação do solo, do ar e das águas, considerando que em decorrência do vandalismo, desmanche podem resultar resíduos, fragmentos capazes de ocasionar acidentes, esperando contar com o indispensável apoio dos senhores vereadores na apreciação e posteriormente aprovação do projeto de lei, reitero-lhes o meu respeito e consideração. Ricardo Endrigo, prefeito municipal. Projeto de lei ordinária número 17/2020, de 5 de 13 de 2020, autoriza o Poder Executivo do município de Medianeira, Estado do Paraná, a proceder à remoção de veículos abandonados em vias e logradouros públicos, constantes de seu território e da outras providências. O Poder Legislativo do município de Medianeira, Estado do Paraná, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e o prefeito municipal, no uso das atribuições que lhes são por lei conferidas, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à remoção dos veículos motorizados ou não abandonados em vias e logradouros públicos constantes de seu território. Artigo 2º. Para fins dessa lei, considera-se veículo abandonado todo aquele que se encontrar estacionado em vias ou logradouros públicos há mais de 30 dias, desprovido de placas de identificação
ou há mais de 60 dias com placa de identificação possuindo quaisquer das seguintes características ou ocorrências. 1. Visível estado de má conservação, com a carroceria apresentando evidentes sinais de colisão ou ferrugem, objeto de vandalismo ou depreciação voluntária. 2. Sem qualquer um dos conjuntos roda, pneu ou arrimado sob calço ou cavalete. 3. Pneu arriado ou inexistente. 4. Encoberto por material não oriundo de sua fabricação ou não considerado equipamento obrigatório. 5. Com lixo ou qualquer outro material estranho depositado em seu interior ou carroceria. 6. Vidros quebrados, objeto de vandalismo, depreciação voluntária, gerando perigo a moradores das imediações ou transeuntes. E 7. Considerando e atestado por órgão ambiental ou sanitário como nocivo à saúde. Parágrafo único. A simples mudança de local de estacionamento do veículo na via ou logradouro não descaracteriza o seu abandono. Artigo 3º. A constatação de estado de abandono será realizada pela Diretoria Municipal de Trânsito do município de Medianeira, Meditran, através de relatório operacional elaborado pela Autoridade de Trânsito. Parágrafo 1º. O tempo de abandono do veículo será contado a partir da verificação da denúncia ou da constatação realizada no local da ocorrência, sendo cadastrado como veículo em estado de abandono. Parágrafo 2º. A denúncia a que se refere o parágrafo 1º poderá ser formulada por qualquer cidadão via protocolo online no endereço eletrônico medianeira.1doc.com.br, junto ao setor de protocolo, ouvidoria ou atendimento da Prefeitura Municipal de Medianeira, ou ainda junto à Meditran. Artigo 4º. Caracterizado o abandono e identificado o proprietário do veículo, este será notificado pela Diretoria Municipal de Trânsito, Meditran, sendo-lhe facultado a contar da notificação no prazo de 15 dias úteis, proceder à sua remoção sob pena de o poder público procedê-la, correndo às expensas do proprietário as despesas havidas com a remoção e depósito deste, além da aplicação da multa no valor equivalente a 100 UFIMs, unidade fiscal de referência do município de Medianeira. O proprietário do veículo será localizado através do registro constante na base de dados do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, por meio dos caracteres constantes da placa, remuneração, ou chassis ou do motor do veículo, se for o caso. Parágrafo 2º. A notificação de que trata o caput deste artigo será encaminhada pela Diretoria Municipal de Trânsito, Meditran, por meio de remessa postal com aviso do recebimento, AR, que será enviada para o endereço do proprietário constante dos registros do órgão executivo de trânsito do Estado. Parágrafo 3º. Esgotadas sem êxito todas as tentativas de notificar o proprietário por via postal, deverá ser providenciada a sua notificação, através de edital a ser publicado no Diário Oficial Eletrônico do município, concedendo-lhe no novo prazo de 5 dias para a remoção do veículo. Nos casos em que não seja localizado o proprietário do veículo ou que não seja possível a sua identificação devido à falta ou ilegalidade das placas, chassis ou numeração do motor, tendo em vista o elevado grau de deterioração do veículo, a notificação será efetuada por edital a ser publicado no Diário Oficial Eletrônico do município. Parágrafo 5º. Notificado o proprietário caso comprove alienação a terceiro, eles também deverá ser notificado. 6º, parágrafo 6º. Constatado que o veículo possui alienação fiduciária em garantia e venda com reserva de domínio, o alienante será notificado. 7º,
No caso de qualquer restrição judicial sobre o veículo, o órgão do Poder Judiciário detentor do processo será notificado acerca da situação para que, querendo, tome as providências cabíveis. Artigo 5º. São a autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de identificação de características de abandono ou remoção da via pública, agentes municipais de trânsito, policiais militares. Artigo 6º. Decorrido o prazo de 60 dias a contar da realização da recolha ao depósito sem a devida retirada pelo legalmente interessado, mediante pagamento do que for devido ao município e a outros órgãos competentes, os veículos serão levados à asta pública, nos termos do artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, e da Resolução 331/2009 do CONTRAN, ou ainda doados para entidades sem fins lucrativos para reciclagem. Parágrafo 1º. O veículo será previamente avaliado. Parágrafo 2º. O valor arrecadado em asta pública será destinado: primeiro, ao ressarcimento das despesas decorrentes da remoção e depósito, além dos valores relativos a multas, tributos e demais encargos legais incidentes sobre o bem. Segundo, o saldo remanescente deverá ser disponibilizado ao proprietário do bem, se conhecido, e devidamente comprovada a sua titularidade, na forma estabelecida no ato que regulamentar a presente lei. Terceiro, se não conhecido ou não localizado o titular do bem removido e após a realização da notificação por edital, eventual saldo remanescente será recolhido aos cofres públicos do município e destinado à manutenção das atividades da Diretoria Municipal de Trânsito, MEDITRAN. Artigo 7º. O ato do recolhimento deverá ser registrado através de registro fotográfico, de modo a constituir provas do estado de abandono do veículo. Artigo 8º. As situações havidas e não previstas na presente lei serão discutidas e avaliadas pela Diretoria Municipal de Trânsito, MEDITRAN, responsável pela fiscalização de trânsito, que tomará as devidas providências, sempre em tempo hábil, para o cumprimento dos prazos nesta definidos. Artigo 9º. Para que produza seus efeitos legais no que couber, esta lei poderá ser regulamentada por ato do chefe do Poder Executivo Municipal. Artigo 10º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Paço Municipal, José de la Paz, Medianeira, 5 de março de 2020, Ricardo Endrigo, Prefeito Municipal. Seria esse o teor da lei. Agradecimento ao relator, Pedro Inácio Efrim. Na verdade, essa comissão, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, tem aí a incumbência da análise primeira a respeito da passagem desse projeto. Sabemos que é um desejo muito solicitado nessa casa, inclusive foi ação de requerimentos, indicações e de muita discussão nessa casa em relação aos problemas causados pelos veículos abandonados. Nós estamos numa região de fronteira, onde acontece aqui, normalmente, muitos leilões de veículos que não podem ser reutilizados novamente, mas sim só para desmanche. E muitas dessas carcaças acabam ficando em lugares impróprios. E como hoje a preocupação é constante e recorrente em relação à dengue, é preciso se fazer algo para se coibir, então, o abandono principalmente dessas carcaças, né? E de alguns veículos que já não têm uma rotatividade maior e que acabam ficando nos mais diversos lugares. Só que ele é também um projeto que ele precisa de uma cautela na sua análise, porque nós vamos ter aí que verificar portarias, também leis, a que eu me referi anteriormente, a de número 161/2012, que dispõe sobre a criação da Diretoria Municipal de Trânsito, da Junta Administrativa de Recursos de Infração, o JAR, e da outras providências, e determina, né, que além das atribuições da Lei Federal e Municipal de origem,
são também atribuições da Diretoria Municipal de Trânsito, como órgão executivo municipal de trânsito, aplicar as penalidades de advertência por escrito, autuar e multar por infração de circulação, estacionamento e parada previstos no Código de Trânsito Brasileiro, notificando os infratores e arrecadando as multas aplicadas. Então, ele tem que ser analisado no seu contexto, e também nós temos aqui solicitado a verificação já de aplicação dessas leis em outros municípios, onde já teve a discussão nas câmaras de outros municípios, e também temos que atentar a alguns quesitos, que depois, agora, na sequência, nós vamos ouvir também a assessoria jurídica, para falar, para podermos distinguir nesse processo algumas situações fáticas. Primeiro, o veículo que está devidamente licenciado, estacionado regularmente por tempo prolongado, sem indício de deterioração. A lei cuida dessa questão. Veículo sem licenciamento, estacionado regularmente por tempo prolongado, sem indícios de deterioração. Qual vai ser o procedimento? Veículo licenciado ou não, estacionado em local proibido, com ou sem indícios de deterioração. Então, são vários itens que nós temos que discutir para que nós possamos aí, de repente, estar fazendo emendas, né? Fazer emendas ou não e aceitar. E também tem outros quesitos aí que eu gostaria da participação da assessoria jurídica, né? Como é que vai ser por parte do município a adoção dessa medida punitiva, doutor? Boa tarde, membros da comissão e aqueles que nos acompanham de forma remota. Em relação à análise técnica desse projeto de lei, até no primeiro momento, a análise superficial nos levava à adoção de um parecer contrário pela autonomia municipal do município poder estar legislando sobre esse assunto. Mas depois, nos aprofundando um pouquinho mais em relação à matéria, nós conseguimos, então, estabelecer 4 itens, 4 formas que nós precisaríamos analisar em relação à forma de apresentação e do estado em que os veículos se encontram. O primeiro item que nós fizemos análise é em relação aos veículos devidamente licenciados, estacionados regularmente por tempo prolongado, porém sem indícios de deterioração. Esses veículos, na verdade, o município não pode interferir nesses veículos. Aqueles que estão licenciados, estacionados regularmente por tempo prolongado, mas sem indícios de deterioração. Esses veículos o município não pode fazer nada porque eles cumprem as normas da lei do Código de Trânsito Brasileiro. O segundo ponto seria os veículos sem licenciamento, estacionados regularmente por tempo prolongado, sem indícios de deterioração. Nesse caso, quem pode fazer a remoção deles é somente os órgãos de trânsito, a exemplo, a Polícia Militar. Por quê? Porque eles estão em desacordo, os documentos deles estão em desacordo com a legislação de trânsito. O terceiro seria os veículos licenciados ou não, estacionados em local proibido, com ou sem indício de deterioração. Nesse caso também é os órgãos executivos e a Polícia Militar que eles vão recolher e vão aplicar uma penalidade por isso. E o quarto item, na verdade, é que se enquadra nessa legislação, que seria os veículos licenciados ou não, estacionados regularmente por tempo prolongado, com indícios de deterioração. É nesse caso, na verdade, que essa lei vai se aplicar. Por quê? Porque o município, então, diante da questão voltada à saúde pública, é que o município vai tomar uma providência para fins de remoção. Então, nesses casos, o município ele pode, sim, proceder à remoção. Porém, no contexto da lei, nós vemos aqui... Sua Excelência, só um minuto nesse contexto aí. E a questão desse veículo recolhido? Como é que fica a transferência? Isso. Como é que fica a transferência, as multas que possam estar no nome do proprietário? Como é que tudo isso vai funcionar? O município vai tirar esse veículo de circulação? E como é que ficam as pendências em relação ao veículo? Então, até no final do nosso relatório, do nosso parecer, nós colocamos aqui 5 medidas que, na verdade, deveriam ser questionadas ao órgão executivo de trânsito, que seria o Sexetran, né? Através da pessoa responsável, acredito que seja o Major Mauro ainda, né?
talvez uma dessas até de ser convidado para comparecer perante o plenário da Câmara Municipal e poder trazer as informações dessa lacuna, já que a lei prevê um decreto regulamentador. O primeiro ponto que nós havíamos colocado aqui seria se como o município fará a transferência dos veículos licenciados e regulares a quem adquire em leilão, conforme prevê o artigo 6º do projeto de lei. Vamos supor, a pessoa tem o veículo, está lá, ele está no nome de alguém, como é que o município vai fazer a transferência? Como é que o município vai puxar para ele a titularidade desse bem? O item seguinte seria como o município promoverá a baixa dos veículos irregulares, que são vendidos, por exemplo, para sucatas, para ferro velho. Como é que o município tem o Sexetran, ele pode ir junto ao Detran e pedir essa baixa? O terceiro item seria assim, onde os veículos serão depositados enquanto perdurar o processo administrativo de perdimento do bem. Esse é um item que tem que ser bem discutido, e nós já sabemos que o município já tem inúmeros veículos, né, estacionados, sem o devido uso e sem a destinação, e que ocorre preocupações constantes na questão do cuidado com a dengue. Se você for hoje no pátio de máquinas da Prefeitura Municipal, o antigo, você vai ver inúmeros veículos lá que não tem mais utilização. Inclusive estão ocupando espaços lá, e que agora vai ser tomada algumas medidas devido a algumas cobranças, que vão ser retirados dos locais que estão cobertos para ser colocados em outro local e permitindo que os veículos bons ocupem as garagens. Então, esse é um processo de readequação e de limpeza e de revisão desse setor que está sendo feito. Mas o problema é que o município começa a retirar da rua e trazer para o seu pátio, e vai ficar lá por quanto tempo? Quer dizer, tira de um lugar o problema e traz para dentro do município, e se não tem a devida legalidade para fazer a venda também, é mais um problema que você está trazendo para dentro da administração pública. E o item seguinte ainda seria, nessa mesma linha, quem ficará responsável pela guarda desses bens? Eles vão ficar depositados num local, mas ainda está sujeito a alguém, a vândalos ou pessoas ir lá até retirar peças de veículos, alguma coisa assim. E o item seguinte seria quem realizará a remoção desses veículos. Porque o município, vai ter que contratar, fazer uma licitação para contratar alguém. Mas isso, na verdade, não que impede a legalidade. Queria deixar bem claro, ele, na verdade, ele se apresenta de forma legal. Mas eu acho que antes da aprovação da lei, talvez a Câmara deveria de questionar o órgão, que vai ser o órgão gestor, e como que ele pensa em fazer, dar eficiência a essa lei, na aplicação dela, né? E um dos itens assim que eu coloquei um pouquinho a posteriori ainda, é que lá no corpo da lei ele diz assim que a verificação do estado do veículo será feita através de fotografias, de simples fotografias. Eu acho que o caso talvez recomendaria algo mais sofisticado. Eu acho que teria que ter um laudo veicular, um laudo de inspeção feito por uma empresa ou um profissional que fosse capacitado para fazer o laudo de avaliação do estado daquele veículo. Estou penando do município talvez responder depois, pagar por bom um carro ruim ou um veículo que talvez não estava no estado em que realmente o proprietário vai ensejar que esteja, né? Então seriam pontos assim que, do nosso ponto de vista técnico, legal, o parecer é favorável, porém sugere à comissão, então, e ao plenário da Câmara, não sei qual vai ser o encaminhamento, no sentido de talvez convocar alguém do órgão executivo de trânsito para vir já, de antemão, já dizer como vai ser a aplicação, a eficiência prática dessa lei, desse projeto, dessa norma nova. Senhor presidente, eu acredito assim que como envolve a questão de veículos de trânsito, né? Nós poderíamos ouvir a Meditran, né? E também o Detran, porque o Detran também tem uma política de recolha e guarda de veículos, né? Do Estado, né? E também convocar o tenente da polícia, já que nós estamos ainda sem capitão aqui, da Polícia Militar também para ouvi-los, né, sobre o projeto. Acho que nós podíamos oficiar através da comissão esses órgãos, né, e convidá-los já a encaminhar uma cópia da lei para que eles já estudam e já venham com
sabendo estando por dentro do assunto, e aí a gente ouvi-los e poder daí depois tomar uma decisão e fazer o relatório desta. Então, a relatoria encaminha esse pedido ao presidente para que seja convocada essas pessoas, para que elas possam ser ouvidas e depois a gente possa, com a comissão, e eu também posso criar um parâmetro, né, no meu parecer da relatoria desse projeto. Um projeto que eu vejo que ele é bastante complexo, né? É importante também, muito importante, porque a maioria, o maior problema também desses veículos que estão na cidade estão utilizando o espaço público para depósito, né? Tipo calçadas e outras formas que estão utilizando. Assim como tem também oficinas mecânicas que depositam os veículos ali no espaço público, né? E quando que a guarda tem que ser de responsabilidade deles, né? Se ele estiver lá, porque a maioria que a gente anda por aí na cidade é sucatas, que a gente vê nessas ruas por aí. E aí todos os moradores, com razão, ficam fazendo essas queixas, né? E outro aspecto que nós temos que ver aqui, que também não está bem claro nesta lei, é a questão dos caminhões. Né? Os caminhões que ficam, ônibus, caminhões, veículos de grande porte, que ficam utilizando o estacionamento público em finais de semana, em feriados, né? Isso também é algo, e a própria rua, ficam utilizando a própria rua para ficarem estacionados, quando que isso dificulta o trânsito dos veículos e quem está transitando pelas vias, né? E a segurança dos motoristas. Então, eu acredito assim que esse aspecto também dos caminhões tem que ser também legislado nessa lei. Não se pode admitir uma cidade que nem Medianeira, por exemplo, se tu for ver, o pavimento do nosso município, ele não foi construído para suportar treminhões. Acaba com o pavimento da cidade, né? E hoje nós vemos as pessoas circulando em avenidas importantes da cidade com treminhões, às vezes até carregado, que dá até dó de ver esses treminhões andando por esses asfaltos aí que não são feitos para esse tipo de caminhões. Então nós teríamos que também ver essa parte aí, de organizar, por exemplo, um horário para carga e descarga, né? Porque a cidade, ela quer ser uma cidade moderna, quer ser uma cidade avançada, então ela tem que ter critérios também, e os empresários que dependem de cargas pesadas, eles têm que se conscientizar de que precisam construir os seus depósitos fora do centro da cidade, em áreas próximas à BR apropriadas para acesso de grandes caminhões, e que na cidade pode transitar caminhões de médio porte e pequeno porte. Eu acho assim. Então, Vossa Excelência, chegou uma pergunta aqui, se esse projeto contempla, por exemplo, aquele veículo, segundo informações aqui, que está estacionado junto à delegacia da Polícia Civil, já por um bom tempo, um ônibus, se esse projeto... Ele vai se considerar abandonado, né? Ele tem que ver só se ele está
Se ele Na está com a via documentação pública. em dia, se ele está com a documentação em dia, se ele está em local estacionado, apropriado ou não, regular ou não, e se ele, para nossa lei aqui, só abrange se ele estiver em estado de deterioração. Se ele puder ser objeto, por exemplo, ele é de abandono, mas ele tem que estar causando um prejuízo à saúde pública, por exemplo. A pergunta é que, na verdade, que está vindo aqui, que esse veículo está abandonado, né? Em frente à delegacia por um longo tempo já. E se essa lei vai atender Ele vai ter que esses casos? ser recolhido. Mas e se ele já está lá por alguma pendência com a Polícia Civil, como é que vai fazer essa liberação? Por isso que o município tem que saber aonde que ele vai colocar. Ele vai remover, mas vai levar para onde? Né? Vai ter que ter um local apropriado para o depósito disso aí. Não vai poder ser, eu acredito, no pátio da prefeitura. Com controle, né? Com um controle, exatamente. Então, por isso, devido a todos esses questionamentos que estão chegando aqui e que a gente tem na coisa, vamos, então, a comissão vai fazer a convocação e vamos tentar esmiuçar e buscar fundamentação a todos esses questionamentos. E nós convocamos, então, a sugestão é para convocar essas pessoas presentes para a próxima reunião das comissões, na próxima terça-feira, dando esse espaço aí de tempo com o encaminhamento do projeto para que eles possam analisar. Sebastião, eu acho que essa reunião com essas pessoas tem que ser numa reunião especial para isso. Porque se nós for fazer na reunião das comissões, vai ter outros projetos, nós não vamos ter tempo. Então nós poderíamos convocar uma reunião extraordinária com essas pessoas aí. Só que nós temos que dar um tempo também para que eles possam se organizar, né? Não, dá uns 4, 5 dias aí. Né? Hoje na terça-feira, na terça que vem, de manhã, na segunda. Poderíamos fazer na terça-feira de manhã, né? Aí que daí todos os vereadores também possam estar presentes. Só que gostaria, presidente, que fossem respeitadas as normas de combate ao Covid. Lá no plenário, não é aqui no ambiente da Câmara, não. Os convidados, inclusive. Não, separação e os cuidados vão ter que existir, né? Não tem problema nenhum, mas não serão muitas pessoas, né? Que nós temos. Pessoas, né? São 3 pessoas, pelo que nós falamos. A Polícia Militar, o Meditran e a Polícia E do Detran. E do Detran. Polícia Civil, não? Que não cabe, né? Ela não é responsável por trânsito civil. Então. Polícia Militar, O Militar, Detran Meditran e Meditran. e o Detran. Correto? 3 responsáveis. Terça-feira, 9 horas da manhã. E o convite também aos demais vereadores, então. Também encaminhar o convite aos demais vereadores. Permitiria nesse convite, talvez já encaminhar o parecer também, dá para eles também? Ou vocês querem... Pode? Eles também se prepararem, eu acho que para esses que... Encaminha a lei, também o parecer jurídico, e para eles estarem por dentro, né? Preparar para vir com resposta. Né? Pode ser? E aí, com a presença dos demais vereadores, nós preparamos o espaço de maneira isolada também para os 3 convidados. O espaçamento aqui, nós podemos adaptá-lo aqui, e para mais 3 pessoas, sem problema algum, para participarem dessa reunião, então, para a gente poder estar encaminhando as discussões e se precisa sofrer alterações ou emendas, né, ou sugestões de emendas ao projeto de lei do prefeito municipal de número 17, 2020. É isso? Então, como nós só temos esse projeto, número 17, 2020, nós continuamos aqui. Eu estou vendo que o pessoal está já tendo questionamentos. Aproveitem os questionamentos às suas excelências vereadores, que têm contato, a nós mesmos da comissão, para que a gente possa, no dia dessa reunião, ter todas essas elucidações, dessas questões que estão em dúvida hoje, para quem tem, de repente, até para essas pessoas que têm esses veículos, né, que vão estar sofrendo ação e o reflexo dessa lei, desse projeto de lei. Então, se você tem algum questionamento, para depois não querer vir questionar após a votação,
que traga a sua situação. Qual é a sua situação? Por que esse veículo está abandonado? Qual é o problema que não foi colocado em utilização? Ele é fruto de um leilão que não se permitia a reutilização? Porque nós sabemos que tem muitos leilões aí que não permitem a reutilização, só a demolição, para o uso das peças. Então nós sabemos que tem muitos casos em que eles estão esperando a venda de peças separadamente, só que não pode ficar usando o terreno público, a calçada ou a rua, em muitos casos. Então, ela pode, de repente, ser recolhido para o pátio particular, devido tomar os cuidados também com a questão da dengue, né, fazer uma cobertura desses veículos, enfim, esperando, então, a venda das peças de forma separada. O que a gente vê em muitos casos aí, que eles vão sendo retalhados conforme a necessidade. O cara precisou de uma peça, viu o veículo, passa lá e negocia, vão lá e arrancam e vai ficando só o esqueleto. Só o que não, efetivamente não tem, ou aquela parte já danificada, batida, e vai ficando o ônus aí para quem transita por aquele local, que não pode usar o logradouro público, a calçada, a rua, e também a questão da multiplicação aí do mosquito da dengue, que são os depósitos, né, ocasionados por todas essas sucatas aí. Então, nós estamos à disposição para receber essas sugestões, para ver o que nós podemos estar aferindo e melhorando nesse projeto, para que a gente possa ir para aprovação, para o relator fazer, então, a emissão do seu parecer e que a gente possa levar a discussão no plenário dessa casa. Nosso agradecimento a todos que nos acompanharam pela rede do Facebook. Obrigado às suas excelências vereadores, também Sidney França, também Antônio França, presidente Valdecir Fernandes, Nelson Debona, que acompanharam a reunião da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Nosso muito obrigado. O projeto não fica retirado.